Muito bem, o primeiro passo para a gente começar a trabalhar com automação aí com o CFTV, né, trabalhar com essa parte de multibox, é a gente saber como que ela funciona. Então entender como que trabalha as entradas de alarme e também as saídas dela, tá? Então, se você é novo aqui no canal, eu peço para que você se inscreva e deixe teu like aí, ativa o sininho das notificações. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixa nos comentários aí que a gente vai estar respondendo na medida do possível. A gente vai estar criando vídeos aí a respeito das suas dúvidas e vai estar incrementando aí, crescendo esse canal. Então, seja muito bem-vindo e bora lá para essa aula para a gente entender como funciona as entradas e saídas da Multibox. Bem, para a gente entender como como funciona a Multibox, né? A gente está aqui com o guia do usuário que acompanha o produto, tá? E ele mostra para nós como que age, né? As entradas de alarme e as saídas. Então a gente vai ver primeiro aqui as entradas de alarme. Segundo o manual, como que funciona uma entrada de alarme? Na verdade, ela é um contato seco normalmente aberto, tá? Então você tem lá na Multibox um GND, né? Um comum e uma entrada de alarme, por um exemplo, A1. Para você fazer o acionamento do alarme 1, o que acontece? Você tem que ter aqui também um comum e um NA, tá? Um normalmente aberto. Então, como que a Multibox entende? Vamos simular aqui que você tenha o interruptor da sua casa, o interruptor da lâmpada aí do seu quarto, da sua cozinha, da sua sala. Aquele interruptor que você utiliza é o que dá o comando para a lâmpada acender. Tá? Então, a Multibox funciona dessa forma na entrada de alarme. Quando você dá um comando, ele fecha um contato, tá? Ele passa de normalmente aberto, tá? Vou colocar aqui NA, para a opção de normalmente fechado, tá? Que é NF. Então, normalmente fechado. Ele passa da posição normalmente aberto, ele fecha o circuito e dá o comando aí para a Multibox fazer alguma automação. Então, ela vai reconhecer que aquele setor ou aquela entrada de alarme, ela teve o acionamento. Então, ela teve uma resposta, ela teve um acesso, vamos supor assim, ela fez uma leitura e aí você programa ela para ela dar uma saída, para ela fazer alguma coisa através daquele comando, né? Lembrando que a Multibox ela tem 16 entradas de alarme, então você pode ter 16 interruptores, por um exemplo, né? Pode ter aí sensores que vai fazer algum acionamento. Então, na parte de entradas de alarme, tá? É dessa forma que ela funciona, de normalmente aberto para normalmente fechado. Já na questão das saídas de alarme, como que ela funciona? Ela tem diversas formas aí de trabalhar, tá? Ela trabalha tanto com contato seco, tá? Ela tem como que um interruptor na parte interna dela, né? Então, se a gente acompanhar aqui no manual, nós temos de 1 a 4. Então, nós temos 4 saídas, né? Que são normalmente abertas. Então, uma saída normalmente aberta. Vou até desenhar aqui também de novo, né? 4 vezes, né? Normalmente aberto. Então vamos usar esse símbolo aqui para facilitar, tá? Que é o NA. Você vai encontrar aí NA ou talvez NO, tá? Em alguns manuais aí trazem como NO de normalmente open, né? Em inglês, que é normalmente aberto também, né? Só que no inglês. Mas vamos lá para o nosso idioma, né? Então ela tem 4 saídas normalmente abertas. O que é esse normalmente aberto? Simplesmente um interruptor dentro da Multibox, tá? Então, se você tem aí baixas cargas, você consegue, através aí dessa saída, né, você consegue fazer o acionamento de alguns, no lugar de interruptores, né? Você pode acionar uma lâmpada. Claro que você não vai fazer o acionamento direto de uma lâmpada, né? Isso a gente vai ver aí na prática como utilizar, porque ela não tem uma saída tão forte, tá? Então, para você não danificar a sua Multibox, a gente vai trabalhar aí com relé, que daí vai fazer esse acionamento da lâmpada e não vai causar nenhum problema aí no seu equipamento, na sua Multibox. Então, além dessas 4 saídas, né, a gente tem aí uma quinta saída normalmente aberta. Eu não sei por que o manual colocou separado aqui, mas é também uma saída normalmente aberta, tá?
Então nós temos cinco saídas normalmente abertas aí nessa multibox. Então além dessas cinco, né, dessas cinco saídas, né, normalmente abertas, então nós temos também, ela traz também aí uma saída normalmente fechada. Então, Júnior, o que é uma saída normalmente fechada? É justamente ao contrário, tá? Um interruptor aí que ele está sempre ligado, por assim dizer. E aí quando você dá o comando, ele desativa esse interruptor. Então ele trabalha de uma forma diferente dos outros, tá? É mais difícil a gente utilizar esse tipo de interruptor, mas tem também as suas aplicações aí, tá? Então ele passa do estado normalmente, eu vou colocar aqui também, né, para ficar mais fácil. Ele passa então, né, do estado normalmente fechado para o normalmente aberto, tá? Então quando você faz o acionamento dele, ele simplesmente vai abrir o caminho e não vai mais deixar passar uma tensão aí, né? Não vai ter mais corrente de energia dentro desse circuito quando ele faz a abertura, né? Quando ele abre esse canal. Nós temos também uma saída controlável, que essa saída controlável, ela tem aqui, segundo o guia da Multibox, né? Ou segundo o datasheet, se você for olhar aí, é uma saída de 12 volts, né? Corrente contínua, e ela tem uma capacidade máxima de 500 mAh. Então você pode fazer alimentação de algum equipamento que consuma no máximo 500 mAh. Se for mais que isso, você não aciona aqui, porque daí não vai funcionar direito e vai acabar danificando a sua multibox, tá? Então ele tem uma saída controlável. Uma saída controlável de 12 volts por 500 mAh. Então ele tem essa saída aí, tá? Então nunca ultrapasse, você sempre consulte aí no equipamento, né, que você for fazer a ligação nessa saída para ele não ter um consumo maior do que os 500 miliamperes aí, né? Ou seja, meio ampere de consumo, tá? Senão vai danificar a sua multibox, pode ter certeza disso. Além dessa saída controlável, a gente tem também uma saída direta de 12 volts, tá? Então ela consegue fazer alimentação de 12 volts continuamente, tá? Essa é uma outra saída que ela tem, tá? É uma saída mais 12 volts. Mesma situação, tá? Mesma situação, 12 volts e 500 miliampere aí, ou meio ampere. Se você fizer ativação, né, colocar alimentação aí de algum equipamento, né, que tenha um consumo maior que isso, também vai danificar a sua multibox, né? Então essas são as saídas, as entradas e saídas da multibox. Então dessa forma, o que acontece, né? Aqui na parte superior, aqui nas entradas de alarme, o que a gente pode colocar? Pode colocar um interruptor, né? Que a gente vai fazer o acionamento. A gente pode colocar uma botoeira, tá? A gente faz o acionamento, ele volta. No caso, um interruptor, você consegue fazer o acionamento e deixar ele, né? Dependendo da aplicação. Sensores, né? Sensores normalmente abertos ou normalmente fechados. Sensor de presença, sensor de abertura. Então a gente vai brincar um pouco, né? A respeito dessa automação aí, né, que você pode fazer, tá? Além das entradas, então a gente viu aí a questão das saídas, né? As saídas da multibox, então 4 saídas normalmente aberta, mais uma normalmente aberta, como a gente viu aí, né, no guia dela, ela traz separado, né? Então são 5 saídas normalmente abertas, uma saída normalmente fechada, uma saída controlável, né, que você faz o acionamento e o desacionamento, e também uma saída com corrente com tensão constante aí, né? Nos 12 volts e meio ampere, né? Ou 500 miliampere para você fazer alimentação aí de algum equipamento, algum circuito, tá? Então nas próximas aulas aí a gente vai trabalhar um pouquinho mais nisso, tá? Vamos ver aí o relé, vamos falar um pouquinho do relé, como que a gente pode incrementar ele na multibox também. E vamos também aprender, né, como ligar ele numa lâmpada, como fazer o acionamento de um motor de portão aí através da multibox, né, acionar um portão. Vamos ver também aí como acionar uma sirene, né? Então como a gente pode utilizar isso aí no CFTV para ele mandar uma notificação e aí você tá olhando lá as câmeras, aí o cara tá lá fazendo alguma coisa na residência do cliente, né?
e aí você consegue dar esse comando lá no aplicativo, ele vai disparar uma sirene antes mesmo do meliante fazer qualquer coisa, né, ter qualquer ação. Então a gente consegue fazer isso através dessa automação aí, através da Multibox. Então te vejo no próximo vídeo.